E aí pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre a Guerra Fria, né? A gente começou a falar sobre a Guerra Fria na aula passada, a gente falou sobre o contexto, né, de desenvolvimento da Guerra Fria, né, o pós-Segunda Guerra Mundial e o que de fato essa Segunda Guerra e também esse início, né, da década de 50 ali, ele significa dentro desse contexto de disputa ideológica que era a Guerra Fria. Também falamos, né, sobre os principais pontos ali, né? Plano Marshall, né, o Pacto de Varsóvia, o surgimento da OTAN e o Comecon, de forma que para a gente caracterizar mais ou menos ali, né, a geopolítica internacional e que foi, né, o contexto que vai se estender durante toda a segunda metade do século XX e vai ser percebido de diversas formas, né? Como eu já falei para vocês, a Guerra Fria ela é uma disputa política ideológica que passa a ser percebido, né, nos diversos setores, nos diversos camadas aí sociais da segunda metade do século XX. Então você vai perceber a Guerra Fria, né, no cinema, na música, na cultura de maneira geral, né, claro, principalmente, né, nos acordos e desacordos políticos que vão ocorrer nessa segunda metade do século XX. Tá? Então hoje a gente vai dar continuidade a essa discussão. A gente vai comentar um pouco sobre o que foi a corrida, né, a disputa tecnológica, a disputa espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos. E também comentar, né, como é que se dava, né, essa disputa nos diversos âmbitos da cultura, da propaganda, na espionagem e por aí vai. Tá? Então, como sempre, é muito importante fazer a leitura do capítulo como um todo, anotar aquilo que for mais importante, seja na aula aqui, seja na leitura de vocês. Sempre aqui tem coisas que não tem lá no livro, então eu aconselho que anotem. E as dúvidas, claro, nunca deixe de enviar lá no Google Class para que eu possa responder se possível e a gente ir dialogando para ficar mais claro, tá bom? Vamos lá, para a gente poder seguir. Então, pessoal, na Guerra Fria, uma das grandes marcas dessa Guerra Fria foi a dita corrida espacial, ou ainda uma corrida tecnológica, né? Porque essa corrida espacial ela teve diretamente atrelada a um desenvolvimento tecnológico de ambos os lados, né? Buscava demonstrar o poder dessas nações e demonstrar, claro, né, o desenvolvimento tecnológico de ambos os lados. Então, a gente vai ter uma série de programas ao longo da década de 60, né, 70, 80, que visavam demonstrar esse poderio e, claro, e aí vai haver uma disputa muito intensa, né, para quem desenvolve as melhores armas, né, os melhores programas de tecnologia e, claro, quem lançasse esses programas, né, evidenciava aí a superioridade dessa nação sobre a outra. Então, quer dizer, a corrida espacial ela surge nesse contexto de disputa tecnológica, né, até mesmo armamentista, e ela vai se desenvolver justamente nesse pensamento, né? Quer dizer, quem chegaria primeiro, né, literalmente, aí, ao espaço, né? Então, lá no início da década de 50, começam os diversos esforços que vão levar o ser humano, né, de maneira geral, ao espaço. Então, essa disputa, né, e a disputa para quem chegaria primeiro, né, quem lançaria o ser humano primeiro, né, no espaço, quem atingiria missões mais distantes, evidenciaria esse desenvolvimento dessas nações. Então, já desde a década, né, de 50, esse espírito, essa disputa, ela vai se aprofundando. E aí, como eu falei, também essa disputa ela está atrelada a uma perspectiva armamentista, né? Já que produzir foguetes de longo alcance, né, capazes de levar objetos à órbita da Terra, ou no caso, posteriormente, à órbita da Lua, né, no caso a Lua, isso também demonstrava um poder militar, né, então, porque esses foguetes seriam capazes de alcançar distâncias inimagináveis até então, né, podendo também serem utilizados como armas militares. Então, quer dizer,
essa corrida ela representou um dos aspectos dessa Guerra Fria, né? Principalmente porque durante todo o período da Guerra Fria havia aquele medo, né, de que os lados eles se bombardeassem, né, mutuamente. E a gente vai ver também, por exemplo, dentro desse contexto, o desenvolvimento dos programas nucleares, que atrelado também a essa perspectiva, né, da corrida espacial, vai gerar uma certa ansiedade, né, em relação a esse desenvolvimento, porque desenvolviam-se bombas cada vez mais potentes. A gente vai ver que o número de testes nucleares ele vai aumentar drasticamente nas décadas de 60 e 70 e consequentemente, né, com a disputa, com a corrida espacial, você vai ter uma ligação direta, né, já que agora também se produziu esses foguetes extremamente potentes, de longo alcance, capazes de levar objetos ou seres humanos à órbita da Terra ou além, também capazes de levar essas ogivas nucleares de um lado a outro da Terra facilmente, né? Então também estava atrelada a essa perspectiva militar. Então, quer dizer, a corrida espacial ela se insere dentro desse contexto, né? E o contexto de disputa, ele também era um contexto de temor, né? Já que para a grande maioria das pessoas, isso principalmente, né, no Ocidente, aqui principalmente aqui na América, vai gerar aquela ansiedade, né, o medo de um conflito nuclear aberto entre as duas potências. E na década de 60 isso se agrava bastante lá na crise dos mísseis, né, em Cuba, que também gera um dos momentos mais tensos, né, um dos conflitos diplomáticos mais tensos da Guerra Fria. Tá? Então, olha só, aqui eu listei a critério de ilustração, né, para a gente poder conhecer um pouco alguns dos principais eventos, dos principais questões aqui dessa corrida espacial, essa corrida tecnológica. Tá? Então, existe muito mais além disso, mas aqui eu listei aqui os principais. Em 1957 a gente vai ter o lançamento do primeiro satélite a orbitar a Terra, né, o Sputnik. Posteriormente você vai ter o Sputnik 2, e aí você já tem um avanço, né, bastante intenso aí da União Soviética. Então a União Soviética lança o Sputnik, né, o primeiro o primeiro satélite a orbitar a Terra, o segundo com o primeiro ser vivo, né, a orbitar, a Laika, né, que é a cachorrinha. Então ela é o primeiro ser vivo a chegar ao espaço, né, a orbitar ali a Terra. Lá em 1958, olha só, os Estados Unidos fundam a NASA, né, e dão início ao projeto que lançaria o satélite Explorer 1, né, e aí também os Estados Unidos entram, né, nessa disputa pelo domínio espacial, né, o domínio espacial da Terra. Em 1961, a União Soviética lança o primeiro homem, né, o primeiro ser humano a orbitar a Terra, que aí é o Yuri Gagarin, que se torna assim super famoso, né? Inclusive ele faz assim uma turnê, né, pelo mundo para divulgar assim o desenvolvimento, né, e os feitos da União Soviética. Então o Yuri Gagarin é o primeiro homem a orbitar a Terra e voltar vivo, né? Então ele se torna mundialmente famoso, ele passa por vários países, inclusive pelo Brasil, né? Ele vem para o Brasil, ele chega a ser condecorado, né, pelo Jânio Quadros, né? Jânio Quadros, que era então presidente do Brasil, condecora o Yuri Gagarin, né, com a Ordem do Cruzeiro, representando aí a coragem do Yuri Gagarin. E aí você vai ter, né, claro, cada vez mais essa corrida se apertando. Então, os Estados Unidos via, né, que era necessário correr, né, contra o tempo para enviar, para conseguir, né, porque na corrida espacial, de certa forma, a União Soviética meio que sai na frente, né. Então, os Estados Unidos, entre a década de 60 e 70, vai enviar dezenas de sondas, de satélite, uma série de testes, né, as missões Apollo, né, que visavam levar o homem à Lua. Então, a União Soviética já havia lançado o primeiro ser vivo ao espaço, depois lançado o primeiro ser humano. Então, nesse caso, os Estados Unidos precisavam de algo que mudasse completamente isso, algo tão mais grandioso ainda, capaz de dar aos Estados Unidos, né, um ar de superioridade dentro dessa corrida. É aí que você vai ter lá em 1969 a missão Apollo 11, né, que é
a missão que leva, né, o ser humano à Lua, né? Então, quer dizer, lá em 1969 os Estados Unidos conseguem a missão, né, com sucesso, levar os seres humanos à Lua. Lá eles fincam, né, a bandeira estadunidense, né, a pegada, até o Neil Armstrong, ele vai dizer que essa missão, né, como todo, era um pequeno passo, né, para o homem, né, já que ele deixa a pegada, né, as pegadas dele lá, um pequeno passo para o ser humano, mas um salto gigantesco para a humanidade. Né? Então, quer dizer, representava ali, né, um avanço tecnológico ainda desconhecido. Né? Então, os Estados Unidos, nesse caso, conseguem, de certa forma, virar essa situação, né, de disputa espacial ao enviar para a Lua o ser humano. Claro que isso aqui, né, é básico. Entre 1980, a partir daí, né, vários outros programas vão sendo criados, várias sondas vão sendo enviadas, satélites, né, a gente sabe que a Terra, de lá para cá, o número de satélites só cresce, né, mas cada vez mais, né, dentro dessa lógica da corrida espacial, havia um processo de militarização do espaço, de tentativa de domínio, né, desse espaço cada vez mais profunda. As últimas tentativas, ainda dentro do contexto da Guerra Fria, que marcam essa corrida espacial são a criação dos programas, né, de defesa aérea, vamos dizer assim, aeroespacial, né, que são o SDI, né, que era chamado de Star Wars, né, pelo Ronald Reagan. Então, o SDI, que é um programa lançado pelos Estados Unidos, né, de criação de um sistema, vamos botar assim, né, de satélites que permitissem a localização de mísseis, né, a destruição, a defesa contra esses mísseis, e o sistema Polius, que era a versão soviética, né, onde assim, do SDI. Só que o SDI basicamente nunca funcionou de fato, né? Pelo menos não durante o período da Guerra Fria. E o projeto Polius, ele até se inicia, mas não é efetivado. O foguete chega a ser lançado, mas o projeto, né, a nave, ela cai no oceano. E aí o projeto meio que se finaliza sem sucesso. Então, quer dizer, mas dá para ver aqui a quantidade de tentativas de projetos que visavam, né, ampliar o domínio de um dos lados, ou dos Estados Unidos ou da União Soviética, no domínio espacial, no domínio tecnológico, né, na luta aí por desenvolver armas cada vez mais potentes. E aqui é importante destacar que a disputa tecnológica aqui, no caso da corrida espacial, ela é perpendicular aqui, né, ela é paralela, na verdade, à disputa armamentista. Cada vez mais os Estados Unidos e a União Soviética vão desenvolver armas cada vez mais potentes, né? Sendo aí o ápice desse processo a criação da bomba de hidrogênio, né, pelos soviéticos, que representava, né, uma potência até então não conhecida, que fazia a bomba nuclear lá de Hiroshima parecer brincadeira frente ao poder da chamada Tsar Bomb, né, que era a bomba de hidrogênio. Então, quer dizer, você vai ter um processo bastante tenso, né, de aumento, de desenvolvimento tecnológico, de busca de desenvolvimento de mísseis de longo alcance e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de armas nucleares cada vez mais potentes. Tá? Então, o número de testes nucleares são gigantescos durante a corrida armamentista. Aqui algumas imagens só para a gente poder ilustrar, né? Então aqui o Saturno V, né? Que foi o foguete que levou a missão Apollo 11, né, para a Lua. Então a missão Apollo 11 ela foi lançada por esse foguete, o Saturno 11, considerado um dos maiores foguetes, né, produzidos na época. Aqui a missão Apollo 11, né? Então dos Estados Unidos, os astronautas aqui, né? A nave na Lua, né? Foto tirada na Lua, colorida artificialmente, tá? Aqui o Sputnik, né? O primeiro satélite enviado pela União Soviética. A Laika, cadelinha, né? Também enviada o primeiro ser vivo enviado ao espaço. E o Yuri Gagarin, né? Que foi o
primeiro ser humano a orbitar a Terra, tá? Então tá aí. Aí é só pra gente poder conhecer, né? Veja, em meio a tudo isso, a gente ainda vai ter a situação da espionagem, né? E aí, aqui entram, né, existem vários filmes, né, que falam de espionagem, a gente já ouviu falar, e de fato a espionagem durante a Guerra Fria, ela de fato existiu, né, ela era praticada, né, pelos órgãos de inteligência, né, de ambos os lados, que visavam, claro, né, obter informações. A gente tinha do lado estadunidense a CIA, né, a Agência Central de Inteligência, e do lado soviético a KGB, que basicamente era o Comitê de Segurança do Estado. Então esses dois órgãos vão tentar, né, dentro das suas capacidades, das suas condições, reunir informações um sobre o outro, informações importantes, vão tentar infiltrar pessoas, né? Então esses órgãos buscavam, acima de tudo, extrair informações das mais importantes, né? Seja projetos tecnológicos, projetos militares, informações políticas de grande valia, né? Que permitiam a esses governos inimigos tomarem determinados posicionamentos em relação a essas informações. Então, ao longo da década de 50, 60, 70, não só vai haver uma intensa atuação de ambas as centrais de inteligência, da CIA e do KGB, como também vão surgir outros órgãos de inteligência nos países alinhados a cada um dos blocos, né? Então, quer dizer, nos países alinhados aos Estados Unidos vão surgir outros blocos menores, né? Outros países vão produzir seus próprios órgãos de inteligência que visavam, claro, perseguir, né, opositores, conseguir informações importantes, vão assassinar pessoas, né, justamente por conta dessas divergências ideológicas. Então, quer dizer, havia toda uma atuação desses órgãos, né, para garantir os interesses da sua, assim, né, do seu centro, né, seja no caso o KGB, no caso da União Soviética, ou a CIA. Então, quer dizer, você vai ter, quando você pensa lá, né, claro que não é aquele esquema do 007, né, então, mas havia sim, né, a presença de membros da CIA, né, infiltrados na União Soviética, a mesma coisa de membros da KGB ou ligados à KGB, não precisa nem ser membro da KGB, mas ligados à KGB, infiltrados nos Estados Unidos. E aí você vai ter vários escândalos que vão ocorrer, vão se tornar notícia, né, de pessoas que estariam ligadas aí ao país inimigo e que vendiam essas informações, que davam informações de grande importância para as nações inimigas, né? Então, quer dizer, aqui, ó, tem aqui a título de ilustração o símbolo da CIA e o símbolo da KGB, né? Para conhecer aí, CIA e KGB atuaram de forma bastante intensa, né? Como eu falei, e ainda mais dentro daquela corrida espacial, né? Essa corrida tecnológica, extrair informações sobre esses projetos tecnológicos era de fundamental importância, né? Para o desenvolvimento dos seus próprios programas, né? Para o lançamento. Então, buscava-se estar atento, né, a todos os passos do inimigo para poder agir de acordo com esse conhecimento, né? Por isso você vai ter um investimento bastante intenso, né, nessas agências que, enfim, grampeavam telefone, prendiam pessoas, torturavam para poder extrair informações. Enfim, né, haviam vários métodos utilizados por essas agências para extrair informações de importância e utilizar essas informações a favor do seu país de origem. A KGB, a União Soviética, e a CIA, os Estados Unidos. Tá? Então, olha só, seguindo. Em relação à propaganda, professor, não, a propaganda ela vai se dar... na propaganda é que eu acho que fica mais evidente essa disputa, né, ideológica de maneira geral. Por quê? Porque dos dois lados buscou-se, vamos dizer assim, dois objetivos fundamentais: exaltar o próprio sistema político ideológico, né, de um lado, e demonizar o sistema político ideológico do outro. Então, basicamente, na União Soviética buscou-se vangloriar o sistema, né, social, o socialismo,
bem como demonizar o capitalismo. A mesma coisa, de certa forma, acontece no Ocidente, de demonizar o socialismo e exaltar o capitalismo. Isso, né, vai se dar de diversas maneiras, nos mais diversos aparatos, né, vamos dizer assim, comunicativos, né? No cinema, na música, nos cartazes, nos jornais, no quadrinho, na literatura, enfim, você vai ter vários meios que vão ser utilizados justamente para fundamentar essas ideias, né? E isso vai ser percebido com muita força, e principalmente aqui no Ocidente, né? A gente vai ter um esforço muito grande, né, de construir uma ideia, né, anticomunista, né? Você vai ter uma construção muito intensa em diversos setores, certo? Ó, olha só, então, na União Soviética o discurso ele girava em torno dessas questões, né? Da sociedade igualitária, né? Do bem-estar coletivo, do emprego, da educação, da moradia, trazendo isso como elementos que beneficiavam, né? Que exaltavam o sistema social implantado na União Soviética. Ao mesmo tempo, construíam a imagem do capitalismo em que esse sistema ele era denunciado como sendo um sistema injusto, que beneficiava apenas os mais poderosos, né, as elites e tudo mais, e transformava os cidadãos em escravos do consumo. Então, se a gente pega os cartazes, o jornal, a rádio na União Soviética, o esforço, de maneira geral, é de construir essas ideias de um sistema igualitário, né, da União Soviética como igualitária, né, com garantia de educação, de saúde, não sei o quê, enquanto que mostrava-se o capitalismo como sendo um sistema injusto, não sei o quê e tudo mais. E isso também vai ser praticado no Ocidente aqui, né, pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai construir a ideia vai atrelar a ideia do Estado liberal, a ideia de democracia, né? Então o Estado liberal ele era assemelhado à ideia de democracia, então exaltavam esses valores da sociedade liberal, né? A liberdade individual, a meritocracia, né? O consumo e a facilidade de crédito. Então esses eram assim, né? Os elementos que exaltavam o modo de vida ocidental. Ao mesmo tempo, construía-se também um discurso anticomunista, né? Um discurso que visava, né, demonizar esse sistema opositor. E aí você vai colocar o socialismo apresentado como um sistema que condenava as pessoas a uma vida triste, né? Justamente, né, por ser o inverso do consumismo, né? Já que o consumo ele era visto como elemento da alegria e tudo mais, do sonho americano. E aí o socialismo ele era visto como um sistema em que as pessoas viviam tristes e que viviam privadas, né, pelo poder do Estado. Então, dentro dessa perspectiva, constrói-se uma série de discursos no rádio, na TV, no cinema, no quadrinho, né, que colaboravam com essa visão, né? Então, quer dizer, se a gente pega livros, né, desse período, por exemplo, você tem o 1984, que é um livro de George Orwell, né? É justamente uma crítica, né, apresentando o sistema totalitário, né, o sistema socialista, como um regime em que as pessoas vivem privadas, né, controladas de todas as formas, observadas e tal, sem liberdade, sem felicidade, vamos botar assim, né? Então, quer dizer, de ambos os lados houve um esforço bastante intenso de construir uma imagem do outro, né? É uma imagem, claro, demonizada, uma imagem crítica ao outro, né? E aí eu separei aqui alguns cartazes, né, e tal, da época que foram usados como propaganda, né, anticomunista, anti-soviética. Então aqui, ó, alguns cartazes, né, aqui, ó, dos Estados Unidos, né, ó, aqui eu coloquei a tradução, ó, este é o amanhã, né, então você vê aqui a bandeira americana pegando fogo, né, as pessoas aqui nos Estados Unidos sendo
mortas aqui, ó, por um soldado, né, de vermelho, mesma coisa aqui e tal. Então, olha só, este é o amanhã. A América, né, sobre o comunismo, né? Então, quer dizer, olha só, essa é a ideia que se constrói, né, que queria se demonstrar aqui de como seria, né, o que aconteceria se a América se subjugasse ao comunismo, né? Então, quer dizer, teria isso aqui. Então, quer dizer, aqui você tem uma capa de revista em quadrinho, né, uma história em quadrinho. E aqui é uma coisa importante, né? Você vai ter vários quadrinhos que vão trazer, né, um discurso político-ideológico atrelado a esse processo da Guerra Fria, né? Aqui, ó, o Capitão América, todo mundo conhece o Capitão América, né? Aqui, essa é a revista número 78, ó, de 1954. Capitão América desafia hordas comunistas, ó. Dá pra ver aqui, ó o símbolo aqui, ó, da União Soviética, né? Foi esse o martelo do comunismo soviético, né? Do socialismo soviético. Aqui, ó, um soldado também, né? O inimigo lá do Capitão América, né, o Caveira Vermelha, também traz à tona essa questão aí do comunismo como inimigo, né, comum. Então, quer dizer, é um discurso que vai também ganhar espaço, né, como eu falei, na juventude. E o quadrinho, ele era, né, lá na década de 50, ele vai se tornar um dos principais meios de entretenimento, principalmente da juventude. Então, também era um meio de difusão de ideais políticos, ideológicos, né, que vão sendo reproduzidos e que buscavam construir uma imagem do outro, né, no caso aqui da União Soviética, uma imagem pejorativa, né, uma imagem contrária à União Soviética. Aqui um cartaz alemão, né, ó, Defesa Unida, né, colocando aqui a Alemanha como sendo um bastião que vai impedir o comunismo, né, de jorrar para a Europa. Né. Então, aqui você tem aqui os países alinhados aqui, né, que eram anticomunistas, e a Alemanha entraria aqui então como um elemento, né, para impedir essa entrada do comunismo na Europa Ocidental. Então essa aqui é uma das algumas das propagandas anticomunistas, né, que vão sendo produzidas lá na década de 50, 60 e tudo mais. Aqui eu trouxe algumas propagandas anticapitalistas, né, que foram difundidas na União Soviética. Olha só aqui, ó, cartaz soviético. Se isso é liberdade, o que é prisão, né? Então coloca aqui a Estátua da Liberdade como símbolo dos Estados Unidos, aqui a bandeira estadunidense, mas aí ela faz aqui como se fosse uma prisão, uma jaula, né? Uma cadeia, onde tem pessoas aqui aprisionadas pelo dinheiro, né? Pela ideia de consumo, né? Então é justamente essa ideia, né? De que o consumismo ele não seria então liberdade, né? Seria uma prisão. Aqui, ó, a educação como ela passa a ser representada pela União Soviética, né? Então, olha só, a educação soviética e americana, segundo o cartaz soviético de 1955. Então, essa seria a educação soviética, né? Que o aluno ele vai lá feliz, né? As pessoas estão ali recebendo esses alunos que vão aprender, se desenvolver e tudo mais, enquanto que nos Estados Unidos seria assim, né? Uma escola sucateada, fechada, o aluno triste. A gente vê que aqui há tons muito mais claros, né, para trazer a ideia de alegria, de esplendor, enquanto que aqui você tem tons de cor bem mais fechados, né, para trazer essa ideia de tristeza, né, há um ar de tristeza nessa imagem. Então, novamente, uma forma de representar, de exaltar o sistema vigente e, né, reduzir, né, o opositor. E aqui, você novamente, né, você tem uma família, né, rica comprando aqui, e aí ele coloca aqui, ó, ele só tem abundância para os ricos, né, então trazendo aí justamente a ideia de que apesar da abundância, essa abundância não seria para todos, diferente do que seria lá na União Soviética, que a abundância seria para todos, né, distribuído para todos, enquanto que nos Estados Unidos seria apenas para os ricos. Então essas ideias elas vão circular, como eu falei, tanto de um lado como do outro, né, de uma forma bastante intensa. Claro que de um lado talvez houve mais esforço do que do outro, mas ambos vão produzir essa propaganda, né, esse sistema político ideológico. Então é isso, pessoal, né? Claro que tem muito mais coisa para discutir, dava para passar aqui muito mais tempo falando sobre cada uma dessas coisas, mas de maneira geral é isso, né? Um pouco do que foi a corrida espacial, a corrida tecnológica,
a propaganda e tal. Então, eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, manda para mim lá a dúvida lá no Google Class, eu vou responder assim possível e a gente vai discutir, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.